Muito boa noite, gente. Quem puder colocar o comentário de que está conseguindo me ouvir, me dizendo se está tudo bem, se estão me ouvindo bem, me ajuda aqui para a gente começar a nossa noite de hoje. Meus queridos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, esse grupo tão querido. Deixa eu ver se eu consigo aqui validar que a gente está ao vivo mesmo. Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Quem puder me dar um joinha aí para eu poder saber que está todo mundo me ouvindo muito bem nessa noite tão fria aqui em Juiz de Fora, diretamente de Juiz de Fora, mas cheia de amor e carinho. Vamos começar. Boa noite, Mauro. Tá me ouvindo bem? Porque aí eu já engreno aqui e a gente já começa. Só me confirma, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente começar a nossa noite aqui no grupo, no Núcleo de Estudos Espíritas Caibachuta. Ótimo, então estamos todos nos ouvindo muito bem, muito bem. Vou começar aqui com uma prece para a gente começar a nossa noite, como o Mauro sempre orienta, né? Prepara a sua água, coloca a sua água para a gente poder pedir a espiritualidade amiga para fluidificar a água. Vamos entrar juntos aqui em preces, elevando nossos pensamentos ao meigo Nazareno, Jesus amigo de todas as horas, a espiritualidade amiga do Caibar Chútil, que nós possamos nessa noite ser envolvidos por esse clima de paz, de alegria, de serenidade, que a espiritualidade possa colocar na nossa água os fluidos necessários para a nossa saúde do corpo físico e do corpo espiritual. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o meigo Nazareno, e desfrutar da companhia do Mestre amigo. Graças a Deus. Boa noite, Sueli. Que bom que você está aqui com a gente também. Vamos agora iniciar o nosso estudo. Amar sem apego, né? É uma maravilha. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Que nós possamos desfrutar, como eu disse na prece, da companhia do meigo Nazareno, da alegria que Jesus esparge, do amor que ele irradia, porque ele, né, como eu sempre digo, está sempre bem pertinho da gente, há apenas uma oração de distância, meus amigos, há um pensamento de distância, né? Um pensamento direcionado a Jesus é uma oração, né? Recentemente, né, eu morei 16 anos no Rio de Janeiro e recentemente eu voltei para Juiz de Fora. Nem tão recentemente assim, nós estamos falando aí de já quase um ano que eu voltei para minha cidade natal, que é Juiz de Fora, para ficar perto da minha família, né? Ganhar um pouco de qualidade de vida saindo do Rio de Janeiro, apesar de amar o Rio de Janeiro, é a minha segunda casa. Sou muito grata à cidade do Rio de Janeiro. Fiz muitos amigos no Rio de Janeiro, né? Claro, fiquei 16 anos lá e claro que você constrói muitas relações de amizade, né, em 16 anos. O coração fica apertado, apesar de você estar fazendo algo tão sonhado, que é voltar para casa, né, voltar para perto da família, como eu disse, para uma cidade de mais qualidade de vida, mas o coração fica apertado, porque você também cultivou uma vida em outro lugar, você também criou laços em outro lugar. E um desses laços que eu criei foi com a minha grande amiga Rose. Eu conheci a Rose no trabalho e nós ficamos muito amigas. E eu confesso que estou com bastante saudade da Rose.
Apesar de que desde quando voltei para Juiz de Fora, eu já voltei ao Rio de Janeiro, fui na casa dela, né? Encontrei com ela, com o marido dela, com as filhas dela. Mas a gente tinha um convívio diário, né? E quando a gente faz amizade com a família, né? Especialmente porque sou mineira e a Rose também é mineira. Então, junta-se as famílias. E a Rose é casada, tem duas filhas lindas que são a Valentina e a Catarina. E quando eu ligava para a Rose, e é, ela não estava em casa, né? Não estava no trabalho comigo. Muitas vezes, quando eu ligava para ela e ela já estava em casa, quem atendia o telefone eram as meninas, né? Viam que era eu que estava ligando e elas atendiam o telefone. Ou elas estavam sempre por perto, rodeando a mãe. E elas já atendiam fazendo graça, me chamando pelo nome que estava salvo na agenda de telefone da Rose, né? Então, como ela salvou o meu nome com a área, né, que eu trabalhava, ela já atendiam assim: Oi, Roberta do Antifraude! E a gente ria pra caramba. Então, quando eu tomei a decisão de voltar para Juiz de Fora e a Rose falou com as meninas, elas sentiram, elas choraram, especialmente a mais nova. Mas eu recebi uma carta da Catarina, uma carta da mais nova, né? Realmente, toda mudança é muito significativa, né, Sueli? Não tem jeito. Por mais que eu estivesse voltando aqui para minha cidade, para perto da minha família, foi uma mudança importante, né, profissionalmente e, obviamente, do meu convívio dos últimos 16 anos. Então, eu recebi uma carta da Catarina. E a carta é essa aqui, né? Aqui tem as estrelas e a lua, e aqui escrito Você vai longe, de Catarina para Roberta. A carta tá amassadinha assim porque ela anda sempre comigo, né? E deixa eu ler para vocês, então, o conteúdo da cartinha da Catarina. Vou dividir com vocês. E eu pedi autorização da Catarina para divulgar, viu, o conteúdo da carta. É tudo com muito respeito aqui. E ela disse assim: Roberta do Antifraude, muito obrigada por tudo. Que você seja sempre essa amiga maravilhosa que você foi para minha mãe. Que você tenha uma vida muito boa lá. Obrigada. Então, essa é a cartinha da Catarina para mim, né? Catarina está, meus amigos, com a terapia em dia. E do alto dos seus 7 anos de idade, nessa encarnação, obviamente, ela me deu um exemplo para refletir sobre amar sem dependência. Ela diz: Eu gosto de você, é muito bom te ter por perto, porque você é uma amiga maravilhosa e eu desejo que você tenha uma vida muito boa lá. Mesmo que isso não atenda o que eu gostaria, porque ela escreveu essa carta depois de ter chorado. Em compensação, eu tenho outras pessoas que não reagiram tão bem assim. Gente com muito mais quilometragem que a Catarina nessa encarnação não lidou tão bem com a minha decisão de voltar para Juiz de Fora. E isso nos diz tanto sobre o nosso tema de hoje, né? Porque nós amamos, mas nem sempre a gente aprende a amar de uma forma saudável. E eu começo com uma pergunta muito simples, mas muito profunda. Será que nós sabemos amar ou será que nós apenas precisamos do outro? Será que aquela pessoa ou aquelas pessoas que amamos se tomam decisões que vão de encontro ao que deseja o nosso coração? Qual será a minha reação? Será que eu preciso escrever como a Catarina? Será que eu consigo escrever como a Catarina? Que você tenha uma boa vida
Vai lá, eu gosto de você, eu quero que você faça escolhas que te tragam felicidade. Eu quero que você faça escolhas que te tragam paz, contentamento. Ou será que eu ajo e eu nem posso falar como uma criança, porque olha a Catarina, né? Mas será que eu ajo de maneira infantil? Excluo de grupo, excluo de rede social, né? Ou os nossos irmãos argentinos, eu trago aqui um exemplo dos nossos irmãos argentinos, dos nossos hermanos, né? Ah, Sueli, Catarina é sensível e amiga, com certeza, Sueli, muito, muito, um doce, um doce. E quem ama, liberta. E aí, será que eu consigo agir como a Catarina, né? E dar liberdade a quem eu amo de fazer escolhas? Ah, Wanda, que bom te ver aqui, minha amiga. Vandinha, que delícia. Que bom. Então, será que eu consigo, né, olhar para quem eu amo e falar, olha, mesmo que a sua decisão não seja exatamente o que eu gostaria, porque eu quero você perto de mim, ou porque eu acho que para você ser feliz seriam outras escolhas que fariam mais sentido, será que eu consigo escrever uma carta como a Catarina? Você vai longe. Eu estou torcendo por você, mesmo que isso vá te levar um pouquinho para distante de mim, mesmo que eu perca meu convívio diário com você, né? Ou será que eu vou agir de uma maneira mais, é, como eu disse, infantil e vou, já que é assim, então não te quero mais. Será que é assim que a gente age? Né? Os nossos irmãos argentinos têm na capital Buenos Aires, voltando para os nossos irmãos, o cemitério da Recoleta, na capital Buenos Aires. É um cemitério muito famoso, é uma atração turística de Buenos Aires, porque além de ser um museu a céu aberto, com milhares de túmulos grandiosos, se encontram enterrados boa parte da alta sociedade argentina, inclusive onde estão os restos mortais de Evita Peron, né? De Eva Peron, Chore por mim, Argentina. Então é um cemitério que é muito visitado porque os mausoléus são todos muito rebuscados, muito bonitos, né? E muitos desses mausoléus eles têm histórias vinculadas e um dos destaques do cemitério é, sem dúvida, o mausoléu da família Del Carril. Salvador Del Carril foi uma importante figura política da Argentina. Ele foi governador, ele foi ministro. E apesar da sua ilustre carreira, ele é muito conhecido principalmente pelo seu relacionamento conturbadíssimo com a sua esposa Tibúrcia. Eram constantes as discussões do casal e uma briga foi especialmente muito feia. Del Carril, inclusive, fez uma carta aberta, a carta pública, né, dizendo que estava cansado das dívidas da mulher e que não pagaria mais nem um centavo do que ela devia. Parece que Tibúrcia gostava de gastar um pouquinho mais, sabe? Então ele se eximiu da responsabilidade de arcar com qualquer gasto dela. E eles deixaram de se falar e ficaram casados assim por 30 anos. O mais interessante é que quando Salvador faleceu, Tibúrcia mandou construir um grandioso túmulo de mármore branco que conta com uma estátua de corpo inteiro de seu falecido marido sentado num sofá. E o detalhe é que quando Tibúrcia veio a desencarnar, veio a falecer, né, ela deixou ordenado que fosse feito um busto com a sua imagem e que o mesmo fosse colocado de costas para o seu marido. Ou seja, mesmo após a morte, um continuaria ignorando o outro. Essa história de amor e ódio fez o túmulo da família Del Carril um dos mais emblemáticos e visitados no cemitério da Recoleta. E eu vejo essa história e me lembro da pergunta de número 487 do Livro dos Espíritos. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos por nossa causa? São os males físicos ou os males morais? E a resposta da espiritualidade a Kardec é o vosso orgulho e a dureza dos vossos corações. Daí decorre todo o resto.
E na pergunta de número 913, em que Kardec pergunta à espiritualidade superior, dentre os nossos vícios, qual o que se pode considerar o mais radical? E mais uma vez a espiritualidade responde a Kardec, reforçando, inclusive, enfatizando que em outros momentos eles já tinham dado a resposta. Temos dito várias vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está lá o egoísmo. E a gente vai passando pelas reencarnações para ir se depurando desse egoísmo e construindo dentro de nós a capacidade de amar. Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, nos lembra que o amor é treino. Treinando é que a gente vai alcançando níveis elevados da emoção. O amor não surge pronto, concluído, em condições de esparzir suas vibrações em clima de plenitude, como nos diz Joana. Ele é resultado de esforço, é resultado de conquista, que a gente vai enriquecendo progressivamente e que vai ganhando terreno dentro da gente, sabe? Joana nos diz ainda que o amor é um empreendimento emocional e espiritual muito específico. É um projeto, né, que exige combustível de ternura, de afabilidade, para a gente poder compreender, desculpar toda vez que é convidado a envolver-se com as pessoas, né, com as quais a gente convive. O que Joana está dizendo aqui é que exatamente o amor é um empreendimento e empreendimento é um projeto. Quem empreende toma para si uma responsabilidade sobre um projeto. Então, o amor é um projeto íntimo. Ele exige ternura, ele exige brandura, delicadeza, empatia, exatamente no dia a dia, no nosso cotidiano. Em um homem integral, Joana nos alerta que o amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Eu tenho um grande amigo evangélico que fazia na casa dele no Rio uma célula de casais para falar sobre temas edificantes. Era uma célula religiosa. E uma vez ele comentou que ficou muito assustado com um relato de uma pessoa que participava, que confessou que tinha um caderno onde ela anotava o nome dos inimigos. O primeiro nome que estava lá era do pai dela. Era um caderninho de vacilo, né? Deus perdoa, eu anoto no meu caderninho de vacilo. Vacilou comigo, tum, vai pro caderninho de vacilo. Gente, olha o peso disso, né? Olha o peso disso. A gente acabou de falar. O amor é resultado de esforço e conquista, que a gente vai enriquecendo progressivamente, a gente vai ganhando terreno dentro da gente. O amor é um projeto íntimo, ele exige ternura, brandura, delicadeza, empatia no dia a dia. O amor é conquista de espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Quem anota o nome no caderno está indo no caminho contrário disso. Não tentou amar, né? Está guardando a mágoa. A gente pode até às vezes não ter um caderno físico de anotações, mas a gente anota no coração. O nosso coração vai virando uma grande caderneta, tipo a da padaria da esquina, onde a gente vai anotando os débitos do outro, e aí, um belo dia, chega a hora da cobrança. Nós somos ótimos em cobrar. Uma vez eu estava no ônibus, no engarrafamento, e comecei a ouvir a conversa da moça atrás de mim. Gente, eu não estava pescoçando a conversa da moça, né? Eu estava longe disso, mas eu estava tentando ficar ali focado no meu livro. Mas ela estava falando muito alto para o ônibus inteiro ouvir, eu não estava com fone, eu não tinha o que fazer. O Mauro está perguntando, Roberta, é possível ser como a Catarina e ainda assim sentir a dor da ausência? Claro, né? Um parênteses aqui. Claro, claro. O que não pode, sentir saudade é nosso, o amor, né? Dizem que a saudade é a memória de quem amou, né? Sentir saudade é natural.
faz parte desse contexto de amor que a gente está construindo dentro da gente, né? Se a gente não sente saudade, a gente esfriou, né, a relação. A gente sente saudade, é normal. A saudade é uma das facetas do amor. O que a gente não pode é, em virtude do nosso amor ou em virtude dessa saudade que a gente vai sentir, crucificar o outro. Ou exigir que o outro fique ao nosso lado, mesmo sabendo que ele vai estar infeliz, né? É natural. Tem até uma historinha aqui que eu vou contar muito rapidamente de uma história de uma moça que viajou, que eu acho que ilustra bem sobre a sua pergunta, tá, Mauro? É uma moça que o sonho dela era fazer um intercâmbio. O sonho dela era morar fora do país, era morar em Londres, e ela conseguiu um curso com estágio para ela ficar um ano em Londres. E o pai, né, o namorado, todos ficaram ali um pouco receosos, né, exatamente pela dor da ausência, né, pela saudade, pelas preocupações. E o pai colocou alguns empecilhos, o namorado também, mas a vida seguiu. A vida seguiu. A única que não, a única que não fez nenhum tipo de comentário de objeção foi a mãe. E aí, o que que aconteceu? A... Assim que ela chegou em Londres, teve um atentado, né? É uma história que realmente foi um artigo que eu li. Assim que ela chegou em Londres, teve um atentado. E ali a vida dela já virou já teve uma grande dificuldade, porque todos aqueles que já estavam um pouco, né, reticentes sobre ela ficar em Londres por um ano, começaram a ligar: volta, volta, pelo amor de Deus, isso aí não é lugar de ficar. Você acabou de ir para um lugar que tem atentado, volta, pelo amor de Deus. A mãe dela se mantendo firme, né? Não, fica aí. Passou-se um ano e a moça voltou, já tinha dado tempo, voltou felicíssima, conseguiu concluir os estudos, conseguiu atingir o objetivo dela. E aí, quando ela se sentou com a mãe, finalmente, depois da ausência, né, de um ano, ela chamou a mãe para conversar. Falou assim: Olha, eu estou surpresa, porque todo mundo, quando antes de eu ir, já apresentou algum tipo de dificuldade de entendimento. Quando aconteceu, então, o atentado, todo mundo mandou eu voltar. E eu estranhei muito você, sendo a minha mãe, não pedir para eu voltar. E aí a mãe chamou ela num quartinho que ela tinha e abriu a gaveta, a primeira gaveta da cômoda. E dentro da gaveta, a menina viu um monte de fósforos riscados. E aí a menina olhou para a mãe sem entender, ela falou assim: cada fósforo desse é um momento em que eu me desesperei, me preocupei com você, que eu queria que você voltasse, mas eu recorri à prece, porque eu sabia que você estava feliz onde você estava, eu sabia que você estava conseguindo, atingindo um objetivo que você tinha, que não era justo pelo meu egoísmo, né, que a gente está falando tanto aqui, pela dor da ausência, como você está dizendo aí, né, Mauro? Eu impedi você de alcançar um objetivo que te faria tão feliz. Todas as vezes que eu sentia essa vontade de te pedir para voltar, eu vinha para esse quartinho aqui e rezava por você. Acendia uma vela e rezava por você. Eu achei essa história linda, porque é um tipo de mãe bem catarina, né? De, olha, eu queria que ela tivesse aqui, mas eu quero que ela tenha uma boa vida lá. Vai ter uma boa vida lá. Então a dor da ausência, ela é natural, ela é nossa, é registro de quem ama. A gente só não pode escravizar aquele que a gente ama a essa dor da ausência, né? Então, eu estava voltando aqui, né? Eu estava no ônibus, que nós somos ótimos em cobrar, né? Eu estava no ônibus, no engarrafamento, a moça falando alto, eu estava sem fone, não deu, eu não tinha o que fazer, né? Nem se eu fizesse assim, eu conseguia não ouvir a conversa. E ela estava no telefone com o sobrinho dela.
Era um dia de muita chuva no Rio de Janeiro. A mãe dela, uma senhora, estava com dificuldades de chegar em casa. Porque todo mundo sabe que quando chove no Rio de Janeiro vira uma loucura, né? Não, não passa, simplesmente não passa. E aí ela pediu ao sobrinho para ir buscar o jovem, não queria pediu para o jovem pegar o carro e buscar a mãe dela, né, a avó do menino, onde ela estava. E o jovem não queria tirar o carro da garagem de jeito nenhum, não queria colocar o carro na rua porque estava com medo de enchente. E aí, meus amigos, ela fez o que nós todos somos muito bons em fazer. Nós cobramos as contas, né? Nós puxamos a cadernetinha de notas promissórias que a gente anda com a gente. E ela falou assim: Ah, sabe quando a conversa descamba para um tom acima? Ah, pois é, buscar sua avó você não quer, mas ir lá todo fim de semana pegar um dinheirinho com ela para você sair com a sua namorada, você vai. Pronto, puxou a faca, cobrou. Cobrou com juros e correção monetária, né? Ah, você não está querendo ir buscar sua avó, mas quando você precisa de dinheiro, você vai lá pegar com ela, né? Então, ela puxou, o que que ela fez? Ela puxou o caderninho de vacilo. Pega dinheiro com a avó, mas não quer ir lá buscar a avó, né? E eu aqui, meus amigos, eu não estou julgando nem a tia, nem o sobrinho. Para falar a verdade para vocês, eu julgo mesmo é a avó. É a cara da minha avó, Dadinha, por exemplo, fazer isso. O que que essa senhora estava fazendo na rua de noite, no meio de uma chuva enorme no Rio de Janeiro, correndo risco de enchente? Né? É coisa de vó que gosta de deixar a gente preocupado. Então, a tia, o sobrinho, não estou julgando, não. Estou julgando a avó, que devia estar quietinha dentro de casa e estava na rua no meio da enchente. Né? Mas o que a gente está relatando aqui é que não era ainda esse amor conquistado pelo espírito maduro. Um amor ainda em que, como nos diz Joana de Ângeles, há ainda a predominância do egoísmo. Na nossa natureza humana, a gente tem esse egoísmo ainda, e ele é responsável por todo o caos à nossa volta, pelos conflitos que a gente vê todos os dias. Olha que bonito que Joana fala para a gente e que explica, de repente, todo esse ambiente convulsionado que nós vivemos muitas vezes, seja dentro da nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, seja nas relações com os nossos amigos, né? A gente ainda tem muito egoísmo na nossa natureza. E aí, esse nosso egoísmo, ele é que causa todo esse transtorno que a gente vive, esse caos que a gente vê nos nossos dias. As relações adoecidas, porque a gente está muito mais interessado em fazer prevalecer o nosso orgulho e egoísmo, né? O que exige o nosso orgulho, o que exige o nosso egoísmo, do que em efetivamente amar o outro. E isso vai envenenando as relações, isso vai envenenando os corações e às vezes tem consequências trágicas. No livro O Espírito da Verdade, de diversos autores, nós temos o Espírito Júlio, que nos conta o texto A Tomada Elétrica. De volta à reencarnação, bem pertinho de voltar ao mergulho terrestre. O Júlio conta aqui, né? Ele está se preparando para a reencarnação e ele está contando numa reunião mediúnica o que o espera e por quê, né? Em breve tempo ele ia ser trazido novamente à Terra e ele fala que ele estava ali naquele templo espírita, naquela casa dedicada à oração e à fraternidade. Ele tinha sido levado ali por benfeitores e amigos espirituais, e ele estava ali para falar da história dele, né? Ele estava trazendo muita amargura ainda, né? Para poder alertar, antes de mergulhar na carne, ele queria alertar as pessoas levianas e imprudentes com a língua. Ele fala que ele contava o caso triste dele, porque a maneira de um louco que retorna ao juízo, ele tinha naufragado
na vileza de um pântano. Ele conta que há alguns anos, na última encarnação na Terra, eu era um simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, eu me casei com Marina, muito mais jovem que eu e muito feliz, exaltando a nossa felicidade. Nós construímos o nosso paraíso doméstico numa casa pequena de um movimentado bairro no Rio de Janeiro. A nossa vida era modesta, mas era um cântico de ventura, né? A gente tinha muitas esperanças, a gente fazia muitas preces, muitas orações, mas como eu já era desconfiado e inquieto, eu amava a minha esposa com uma paixão doentia. Marina era uma menina, uma moça, quase uma menina. Ela gostava de cinema, ela gostava de festa, ela gostava de uma vida social mais agitada, ela tinha uma gargalhada franca. E por guardar ainda um temperamento infantil, a curto espaço teve o seu nome enlaçado à maledicência que fustiga a felicidade como a sombra persegue a luz. Então, como ela tinha um comportamento ainda infantil, né? Era uma moça ainda, quase uma menina, ela foi alvo de fofoca. Em torno de nós se fez um grande disse-me-disse. Se tomávamos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços, enquanto se cochichava, lembrando os nomes. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de assovios discretos. Começaram para mim os recados escusos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos da família, reunindo várias acusações. Marina fugiu dos compromissos do lar. Marina é ingrata e infiel. Marina respira numa poça de lama. Marina tem um comportamento errático. Muitas vezes a minha própria mãe, zelosa pelo nosso nome, me chamava a brios, indicando providências. Amigos segredavam-me anedotas irreverentes com sentido indireto. Lutas enormes de sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se a alegria da minha casa. Apesar da companheira ser inocente, alertando-me o coração, as densas trevas já possuíam o meu raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno das faltas inexistentes. É tudo criação da cabeça dele, não tinha nada que Marina fizesse. E como se eu fosse puro, eu exigia a pureza da minha mulher. Como se eu fosse um santo, eu reclamava dela santidade. Ah, como eu era cego! Foi assim que, numa tarde inesquecível, para o remorso que me açoita, tocou o telefone buscando me avisar. 3 horas da tarde. Alguém me anunciava ao cérebro atormentado que um estranho estava dentro do meu quarto na minha casa. Desvairado, peguei um revólver e voltei para casa. Sem barulho, entrei no quarto, com os olhos embaçados pelo desespero, e vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos da cama. Não tive dúvida. Atirei neles, agoniado. Vi o sangue deles misturando-se, enquanto me deitavam olhares de imensa angústia. E por como eu não pudesse eu mesmo resistir a tamanha infelicidade, também estilhacei meu crânio com uma bala certa, caindo para logo depois acordar no túmulo, agarrado ao meu corpo, mazelento que servia de engorda a vermes famintos. Então ele viu um homem no quarto com Marina, atirou nos dois e depois se matou.
Em vão busquei me desvencilhar do arcabouço de lama, emparedar-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes me cercavam a prisão. Descrever a minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para pintar o inferno que que eu vivenciei dentro da minha alma. Por muito tempo amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram e, por fim, daquele cárcere de lodo. Vim então a saber que Marina, sem culpa, foi sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pediu a um vizinho que consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica que não funcionava e ela precisava passar a roupa que eu usaria no dia seguinte. Trazido de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar o perdão às minhas pobres vítimas, implorei, humilhado, a prova que me espera. E é assim que, falando às almas descuidadas que cultivam na terra o vício da calúnia, veio dizer a todas, na condição de réu, que para me curar da própria insensatez, roguei ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção de 50 anos, meio século de doença e martírio, luta e flagelação na dor de um corpo cego. Esse relato, meus amigos, de Júlio é muito forte. É muito forte, né? É muito impressionante. Estou vendo aqui o comentário da Geni Tavares. É, esse caderninho de vacilos. Deixa eu ver, perdi. Esse caderninho de vacilos pode não ser físico, mas muitos de nós têm esse caderninho na mente. Exatamente, Geni, exatamente. Mas então, esse comentário, esse relato do Júlio é muito forte. É um espírito que está voltando à carne numa encarnação de muito sofrimento. Ele tinha a felicidade nas mãos, ele fala. A nossa vida modesta era um cântico de ventura entretecido de esperanças e prece. Mas ele fala do seu comportamento egóico aqui. Todavia, porque fosse de ordinário desconfiado e inquieto, amava minha esposa com doentia paixão. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, nos diz que os indivíduos de temperamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável pela própria constituição psicológica, eles são perturbadores de afetividade obsessiva e, como são inseguros, são desconfiados, são ciumentos, por consequência, depressivos ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade. E é exatamente, meus amigos, o que nós estamos vendo hoje em dia, né? 4 mulheres mortas por dia, 19 se a gente somar as tentativas de feminicídio, né? Sem falar em outras violências que aprisionam os corações, mutilam personalidades, infelicitam, porque transformamos as nossas relações nesse talão de notas promissórias que vão desde você não curtiu a minha foto até extremos de muita gravidade que vão levar a situações complicadas, como a da próxima encarnação de Júlio, que pediu 50 anos de sofrimento antes mesmo de pedir perdão às suas vítimas, né? Antes mesmo de pedir perdão, ele pediu esse mergulho na carne. Ele não tinha nem condições ainda de pedir perdão às suas vítimas. Ele precisava ainda dessa reparação à sua consciência antes de conseguir isso, né? Quando esse comportamento vai para outros tipos de relação, é tão danoso quanto. Porque a nossa confusão com o amor, às vezes, nem é sempre sobre a gente, sobre como a gente quer, né? Mas também a gente se submete ao que o outro quer. Às vezes a gente a nossa dificuldade em relação ao amor não é sempre a gente escravizar o outro ao que a gente quer. Mas às vezes a gente se escraviza ao que o outro quer e acha que isso é amor.
né? Anália Franco nos traz também no livro Espírito da Verdade a reflexão sobre a dor de uma mãe que, amargurada, percebe no filho comportamentos indignos. Ela percebe que ele não é aquele anjo. E Anália reforça: o seu amor não pode justificar você abrir mão do seu posto de sentinela, porque fazendo isso você está deformando o sentimento que está dentro de você. E aí ela fala uma frase que muda completamente a nossa percepção de amor. Ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Se eu faço tudo o que o meu filho quer, se eu não corrijo, eu estou fazendo pouco caso do futuro daquele que eu mais amo, ou que eu digo que eu mais amo. Olha isso. Ceder sempre não é amor, é menosprezar, é descuido, porque em algum momento a vida vai cobrar, né? Então, olha que coisa importantíssima, né? Quando a gente abre mão da posição de sentinela, né? Porque não podemos esquecer, nossos filhos são espíritos, né? Nós temos aqui a posição de tutor, de cuidador daquele espírito, de orientador daquele espírito. Quando a gente abre mão do posto de sentinela, a gente está deformando o sentimento. Ele já não é mais amor, é algo descontrolado, né? Uma das passagens que mais tocam o meu coração são as palavras de Amélia Rodrigues no livro Até o Fim dos Tempos, descrevendo os momentos finais de Jesus, quando ele menciona Dimas. Dimas está se contorcendo na cruz ao lado do mestre, quando ele de repente cruza os olhos com a sua mãe, Tamar, a mãe de Dimas, que estava ali perto de Maria. E Tamar começa a se lembrar então da infância. Ele, perdão. Ele começa a se lembrar da infância, porque Tamar também tem um momento de reflexão. Ele começa a se lembrar da infância, ele era órfão de pai, dos sacrifícios daquela mulher extraordinária, Tamar, né? Ele foi criado por ela. E na juventude ele já começou a rapina junto com dois outros companheiros desordeiros. E o instinto de mãe de Tamar já tinha percebido a mudança no filho, advertiu Dimas 1000 vezes, sem que ele se resolvesse efetivamente por uma mudança real, apesar de nunca ter confirmado para a mãe o que ela suspeitava, né? E quando a sua conduta infeliz se tornou inegável, ele prometeu à mãe e à noiva, chamada Esther, que seria a última viagem para ele poder oferecer a segurança de um lar honrado após se casar com Esther e constituir a sua família. E ele falou tudo de uma maneira tão, né, bela que elas acreditavam, ou seja, possivelmente não seria a última vez que Dimas faria aquilo. Mas ele foi surpreendido então por soldados e agora via ali a sua mãe aflita, chorando e se perguntando em silêncio: por que, meu filho? Onde eu errei na sua educação? Obviamente, se segue, como eu disse, ao belo exemplo, né, ao belíssimo amparo de Jesus a Dimas e mais ainda ao amparo de Maria e Tamar, né? Jesus acolhe Dimas e Tamar também é acolhida por Maria de Nazaré. Maria, esse espírito extraordinário, sai da sua dor de ver o seu filho perfeito em dores excruciantes e pergunta à mulher, quase desfalecida de sofrimento ao seu lado: é seu filho crucificado da direita? Uma frase dessa, né? Maria perguntando: o seu filho é o crucificado da direita? Imagina isso. E Tamar então confirma: sim, é meu filho. E Maria diz: então, mulher, se seu filho, se o meu filho, o do meio, disse ao teu filho que o atenderia, crê, porque o meu filho é o excelente filho de Deus, o seu Messias. É dar ao filho o que ele precisa e não o que ele quer. É a mesma relação de Deus com a gente, né? E cada filho precisa de uma coisa, né? É dar ao filho não o que ele quer, mas o que ele precisa. E nem todos os filhos precisam das mesmas coisas. Cada um precisa de uma coisa, na verdade. Tem um texto lindo que eu amo, que é
são filhos miosotes e filhos girassóis. E o autor conta, que é um autor desconhecido, o autor fala que o girassol é uma flor raçuda, que enfrenta as mais violentas intempéries e acaba sobrevivendo. Ele quer luz e espaço, ele busca seus objetivos, o seu corpo se contorce o dia inteiro. O girassol aprendeu a viver com o sol e por isso ele é forte. Já o miosotis é aquela plantinha linda, mas que exige muito mais cuidado. Ele gosta da estufa, o girassol se vira e como se vira. O miosotis, muitas vezes, quando se vira, vira errado, precisa de uma atenção redobrada. Há filhos miosotes e filhos girassóis. Os primeiros resistem a qualquer crise, descobrem um jeito de viver bem, sem ajuda. As mães chegam até a reclamar da independência desses meninos e meninas, tamanha sua capacidade. Enfrentam os seus problemas e se saem bem. Por outro lado, os filhos e filhas miosotes sempre precisam de atenção, todo cuidado com eles é pouco, eles reagem muitas vezes desmesuradamente, são mais melindrados, são mais egoístas, às vezes também muito mais generosos, ao mesmo tempo são tímidos, caladões, de repente mais emburrados. Eles estão sempre precisando de cuidados. E o papel dos pais é o mesmo do jardineiro, que sabe exatamente a necessidade da flor. Incentiva uma hora, poda na outra, né? De qualquer modo, tem que ficar atentos. Não abandonemos demais os nossos filhos girassóis, porque eles também precisam de carinho. E não protejam demais os seus miosotes. As rédeas permanecem nas mãos dos pais, a tesoura e o regador também. Não reguem demais, não deem tudo que a planta quer, porque a falta e o excesso de cuidados sempre matam a planta. Eu adoro esse texto, né? E Joana nos diz: o amor não acusa, o amor corrige, o amor não atemoriza, o amor ajuda, o amor não pune, ele educa. Ele não execra, ele edifica. Ele não destrói, ele salva. E o amor não se submete. A partir do momento que ele se submete, ele deixa de ser amor para se tornar um sentimento menor, um sentimento mesquinho, pequeno. E aí eu volto, meus amigos, lá na Catarina. Vá e tenha uma boa vida, ou fica porque eu preciso de você, infeliz, mas comigo, né? É isso que a gente tem que exercitar, essa pergunta íntima. E aí eu finalizo aqui com uma breve história que mostra o nosso papel, efetivamente, para a gente sumarizar, para a gente sintetizar tudo que a gente falou aqui. Um homem vivia numa casa e ele era feliz, né? A existência era generosa com ele. Ele tinha uma casa próspera, família, alguns camelos, alguns animais, um pomar generoso e um rio de águas que cantavam, que passavam no fundo da sua casa. Era realmente uma vivência de bênçãos, nenhuma preocupação o afligia. Mas um certo dia chegou na casa dele um homem religioso que viajava convidando as almas à reflexão e à fé. Pediu uma hospedagem por uma noite e foi recebido com muito carinho. Depois do jantar, na primeira noite da sua estadia, o visitante perguntou: Você é um homem feliz? Eu observo que você sorri, desfruta de algumas regalias na vida, mas eu queria saber se você tem diamantes ou pedras preciosas, que são de fato a base da nossa felicidade. E o anfitrião, um pouco surpreso, disse: Ah, verdade, eu me sinto muito feliz. Eu tenho uma família saudável, que eu amo e sou amado por eles. A gente tem saúde, a gente confia em Deus.
Eu sou um negociante, o meu negócio é próspero, mas eu não sou ambicioso. Eu tenho o necessário para prover as necessidades do meu lar de tudo que é indispensável. Mas eu não tenho joias, nem mesmo nenhuma pedra preciosa, mas apesar disso eu sou muito feliz. E aí o religioso disse então: Olha, sinto te desapontar. Se você não possui diamantes, talvez jamais os tenha visto, então você nem sabe o que que é felicidade. E eu posso te dizer, você não é realmente feliz. E aí então conversaram sobre os outros assuntos e foram se deitar. Aquele homem que se sentia feliz começou a pensar então na informação que ele recebeu. E aí ele começou a ponderar a respeito dos diamantes e ele já passou ali uma noite mal dormida. No dia seguinte, o hóspede foi se despedir e insistiu: Pensa nos diamantes, como eu te falei. A partir dali, o homem, tranquilo, começou a querer os diamantes. Procurou conhecer alguns e aí perdeu a paz de vez. Resolveu, por fim, vender a propriedade, deixou uma parte do dinheiro com o cunhado, a quem pediu para cuidar da família, enquanto seguiu uma longa viagem na busca dos diamantes. Foi pelos rios, atravessou florestas, visitou montanhas, vales, venceu desertos, buscando sempre os diamantes, sem jamais os conseguir. Passaram-se anos. Ele envelheceu procurando os diamantes, a doença o vitimou e a morte o levou, sem que ele tivesse alcançado a felicidade através das pedras preciosas. Sua família, que tinha perdido contato com ele, dispersou-se e sofreu amargamente o abandono, a miséria e a separação, obviamente. Aquele que tinha comprado a sua propriedade vivia feliz, era generoso com todos, aquele que assumiu, né, a propriedade. Mais de 10 anos se passaram e o religioso viajante voltou à propriedade e procurou saber que fim tinha levado o antigo anfitrião. Foi informado então que ele já não morava mais ali, que tinha vendido a casa, as terras e não sabiam o paradeiro dele. Convidado novamente a pernoitar naquela mesma residência, depois do jantar, enquanto conversava com o senhor que o hospedava dessa vez, observou sobre a lareira algumas pedras que brilhavam a crepitar sobre as labaredas da lareira. Levantou-se, segurou uma delas e olhou emocionado para o dono da casa. Onde você encontrou estas gemas? E aí ele falou: entre os seixos e outras pedras do rio. Os animais pisam nelas enquanto bebem água, e como elas parecem muito diferentes, eu trouxe algumas para decorar a lareira. E aí então o religioso diz: Homem de Deus, essas pedras são diamantes. Amanhã cedo me leva ao córrego. E passou uma noite inquieta e aflito. Lá pela manhã, seguiu com o proprietário na direção do rio. E quando chegaram, o religioso, com um olhar de lince, constatou que as águas transparentes deslizavam sobre um leito de diamantes brutos, negros, brancos, amarelos, desprestigiados, entre os restos, entre outras pedras. Desse modo, descobriu-se que uma das maiores minas de diamantes do mundo, de onde saíram pedras fabulosas que dormem hoje em museus famosos do mundo, ou mesmo brilham nas coroas de muitos reis, estavam exatamente ali naquela propriedade. O homem que era feliz sem conhecer os diamantes, deixou os mesmos no quintal da sua residência e foi procurá-los mundo afora, sem nunca os encontrar. E aí, meus amigos, a conclusão que temos é que o mesmo fenômeno acontece com o amor. Nós temos o amor no nosso íntimo, dentro da nossa casa, dentro da nossa propriedade. A gente acha que necessita de alguém para despertar esse tesouro, precisa procurar fora.
A gente acha que está em algum outro lugar, em algum tipo de situação especial, ou sob uma determinada condição. O amor está no íntimo de cada um de nós, esperando somente para ser identificado. Não exige sacrifício nem qualquer imposição de ninguém, porque ele está aqui, mesmo quando a gente não sabe. La Fontaine escreveu que nada tem o poder sobre o amor. Na verdade, o amor é que tem o poder sobre todas as coisas. Era isso que eu preparei para a gente hoje. Muito obrigado, Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, por essa noite tão maravilhosa. Graças a Deus. Eu encerro aqui, elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo pela oportunidade maravilhosa que Jesus nos envolva a todos na sua paz, na sua alegria e no seu amor. Beijo enorme, gente. Até a próxima, que já tem data marcada com o Mauro. Beijo.